Fala galera, começando mais um Business Plan Talks, esse podcast de empreendedorismo raiz, né, Caduzão? Que aqui é sem fava, sem dourar a pílula, né? Não tem palco, aqui é campo de batalha, o cara que paga aquele famoso DARF, cara, é quem tem equipe, bota pra... tem as dores, os louros também, aqui a gente fala com o empresário que tá no campo de batalha. E sempre para conhecer grandes empresários aqui do Ceará, do Nordeste, que a gente até se orgulha de falar que tem empresas que começaram aqui, foram pro Brasil, e hoje esse é um exemplo, né? A gente vai falar com quem hoje aqui, meu sócio Cadu Baracho? Brasil e daqui a pouco o mundo, opa, né? Porque não é mais startup, né? Grande Arthur, cara da Talos, vai apresentar melhor ele com todos os detalhes, mas um cara que tá fazendo história realmente no mercado cearense e nacional, né? Grande Arthur Frota, cara, obrigado por topar bater esse papo. Irmão. Sócio, fundador e CEO da Talos, que é uma startup hoje em dia, nem mais tão startup, a gente vai entender isso aqui, que tem soluções para o seu negócio, para você vender mais, para você ter mais resultados. A gente vai entender um pouco do plano de negócio dele, como que ele se destacou tanto que chegou ao ponto de vender uma participação para a RD Station, né, que é uma grande empresa de tecnologia aqui do Brasil, e a gente vai bater esse papo aqui para entender o plano de negócios. Cara, seja muito bem-vindo, dá as boas-vindas para a galera para a gente começar esse papo. Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu gosto muito de compartilhar conteúdo, conhecimento. Eu acredito no empreendedorismo, não é aquele empreendedorismo só que gera riqueza, né, que gera dinheiro, que isso é importante, gerar lucro, dinheiro é a base para qualquer negócio de sucesso, mas eu acredito no empreendedorismo de impacto, e iniciativas como essa, né, como do Business Plan aqui, de podcast, eu faço questão de participar, porque eu acho que é uma forma da gente ver o aprendizado, a lição que a gente teve, né, com os desafios ali da jornada empreendedora, que sempre é uma jornada muitas vezes solitária, a gente compartilhar com os empreendedores de casa que estão assistindo esse podcast, para que eles possam ali absorver esse conteúdo, né, e não passar por muitos problemas que a gente passa ali no dia a dia. Então é algo que eu gosto disso, eu gosto de impactar pessoas e vai ser um prazer aqui estar conversando com vocês. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E o bom é entender, principalmente o cara que está assistindo a gente, é entender que se ele está passando por isso, ele não passou só, ele não é o único, não foi sorteado, né, e que dá para sair, cara, com o conhecimento que ele pega aqui, talvez ele nem precise passar por essa situação. Exatamente. E acelerar o negócio dele, principalmente. E complemento, né? Eu sempre falo isso, é melhor você aprender com o erro dos outros que já trilharam ali, souberam para dar soluções, do que você trilhar esse mesmo erro e sofrer, né? Então, a gente sempre começa aqui, lá na Talos você deve ter vários parceiros aí que ajudam a acontecer, ninguém faz nada sozinho. Aqui o BP Talks a gente também tem alguns parceiros que ajudam o Business Plan a acontecer, né? Eu vou falar rapidamente de alguns, né? Um dos nossos principais parceiros é a B3X Investimentos, Arthur, que ela é uma consultoria de investimentos e finanças que atua principalmente em dois pilares principais. Primeiro, organizar a vida financeira. O brasileiro é muito desorganizado financeiramente. Às vezes o cara tem um salário de R$4.000 e tem um cartão de crédito de R$2.000, aí pensa que pode gastar R$6.000 por mês. Pensa não, tem certeza absoluta. E aí fica cheio de dívida. Então a B3X vai te ajudar a montar um diagnóstico ali, se você tiver algumas dívidas, para você atacar as principais, para aí então depois começar a montar uma carteira de investimentos, né? E quando a gente fala de investimentos, precisa investir R$10.000 por mês? De forma alguma, de forma alguma. E o grande detalhe, cara, B3X funciona assim, vamos lá. O cara empresário, tá usando a Talos, tá vendendo pra caramba, velho, tá com aquele dinheiro de caixa, tá tranquilo? O que ele pode fazer? Investir. Poupança não, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ele tá perdendo. Mas também se o cara é empresário, realmente recebeu aquele dividendo bacana, ou não, nem receber esse dividendo todo e quer realmente começar a investir, eles vão montar uma carteira para ti de acordo com o seu perfil. Isso é importante, e não se trata de que existem algumas empresas de investimento que elas montam a carteira de acordo com o que é melhor para elas. Na B3X justamente é o que é melhor para você, sem esse viés de benefício do banco, né? E por aí vai. Então eles... Então procura lá, ó, no Instagram B3X Investimentos, que eles vão te ajudar demais de forma humanizada. Tem também o HubX, que é esse estúdio, né, uma produtora de audiovisual para quem quer se posicionar melhor no digital, né? O Arthur é um cara que faz isso muito bem, tá com o social media dele ali já registrando tudo. Então hoje em dia, se você não tá no digital bem posicionado, tem um cara que é pior do que você, que tem menos conteúdo, menos autoridade, que talvez tenha mais resultado. Então aqui você pode gravar podcasts, videocasts, fazer teu infoproduto, fazer lives ou apenas vídeos estratégicos aqui para você se posicionar no digital de forma melhor, né? E um detalhe, cara, é o seguinte, tem
visões que falam que se você não é uma empresa... Todas as empresas vão se tornar uma empresa de mídia. Se você não está fazendo isso no seu negócio, tome muito cuidado. Mídia e educação, né? Mídia e educação. Lá na Talos, a gente vai destrechar isso aqui, né? Você deve ter lá seus times, como é que vocês se dão treinamentos internos e tal. Então, de educação também. Então, procura o HubX, que ele vai te ajudar a te posicionar no digital melhor. A gente estava batendo um papo aqui no off, né? Sobre podcasts, né? Existe uma comunidade chamada Podcast Experience que te auxilia a tirar o teu podcast do papel ou tornar o teu podcast mais profissional, com eventos presenciais e online, tudo para te fazer um podcast que te dê autoridade, relevância, criação de conteúdo, ser um canal de aquisição e novas vendas. Então, procura também, se você quer tirar o teu podcast do papel, Podcast Experience. E é a solução do meu amigo grande Cadu Baracho aqui, que ajuda outras empresas a vender mais. Só para a gente terminar essa rodada aqui, é o Grupo KB. Grupo KB, somos uma aceleradora de negócios, onde o que a gente está sempre buscando? Bons projetos para acelerar, seja com tecnologia, seja com inteligência de negócio, seja até com capital para investir dentro desse negócio. Se você tem um negócio que já está andando, já tem um faturamento bacana, razoável e quer ir para um próximo passo, procura a gente lá, Grupo KB, procura o meu Instagram, @cadubaracho, que a gente pode te ajudar. Boa, boa. Falando de startups no Nordeste, no Ceará, né, Arthur? Cara, é uma coisa que você talvez conte nos dedos, né? As que apareceram e deram aqui um mínimo resultado. E a gente sempre gosta aqui no Business Plan entender um pouquinho do background do convidado para saber da onde veio a ideia ou como começou a empresa dele, que hoje já está galgando, no caso a Talos, galgando resultados que está aí no Brasil todo, né? Aquela história, se você trabalhou pouco, né, para ter esse resultado, dormiu várias noites, foi bem tranquilo, né? Não foi... Não. Eu acho que não só startups, lógico que quando a gente para analisar, até para a audiência de casa saber o que é uma startup, né? Uma startup é uma empresa inovadora que tem uma base tecnológica e tem um produto, certo? Que permite escala. Startup que não escala não é startup, certo? Então ela permite escala, ela permite um crescimento, um growth muito acelerado. É por isso que você vê startups com valuations bilionários, unicórnios, e o pessoal fica do pessoal do mundo tradicional fica, como é que pode? Como é que funciona? Porque essa startup tem um poder de escala que o teu negócio tradicional não tem. Então ela consegue atingir um mercado não só regional, nacional, mundial, certo? Ela consegue escalar. Então, startup é isso, tá? E tem uma outra característica também, que as startups, elas vêm de um mercado que não existe. Ela está criando muitas vezes um mercado, na grande maioria, certo? Um mercado que não existe, que foi o meu caso também. Quando eu comecei os meus primeiros empreendimentos de startups, que a minha primeira startup foi em 2015 para 2016, com o Megasac, já era uma plataforma omnichannel de atendimento via WhatsApp, naquele tempo não existia isso, então era um mercado que estava sendo criado. Então, o risco de não dar certo é grande, porque o mercado não existe ainda, ele está sendo criado, muitas vezes é uma aposta. O Uber, por exemplo, mercado que não existia, certo? Porque você está mudando comportamento. Você está mudando comportamento, primeiramente, existe a dor existe, é uma dor latente, as pessoas pagariam por essa dor, mas o mercado ele não existe, ele precisa ser formado. Então não existe a cultura do consumo desse produto, exatamente. Por exemplo, se você vende roupa, todo mundo precisa de roupa, então o mercado já existe, o consumo já existe, certo? Já uma startup não, ela está criando um comportamento, um padrão, certo? Então as incertezas são muito maiores, tá? Então assim, por que muitas startups não dão certo, né? Que eu acho que eu posso conectar até com as empresas tradicionais, certo? Basicamente eu acredito que existem várias combinações, tá? Várias combinações. Eu acho que da empresa que vai longe e da empresa que não vai longe. Eu acho que algumas delas eu gosto de dizer que são alguns pilares, certo? De qualquer negócio de sucesso. Primeiro, o negócio ele precisa estar dentro de uma dor que existe. Tem muitas empresas, muitos fundadores, né, empresários que são apaixonados pelo produto, são apaixonados pela solução, mas ele não consegue enxergar o mercado e de fato aquilo ali muitas vezes é só uma paixão cega que não vai te levar para canto nenhum, certo? Então, uma startup de sucesso, uma empresa de sucesso, ela está no mercado que existe uma dor latente. Por exemplo, a Talos, ela começou no mercado que era uma dor latente para todas as empresas. Por quê? Porque eu estava na espinha dorsal de qualquer negócio, relacionamento. Eu ajudo a empresa a estruturar toda a jornada relacional de um negócio, seja ela humanizada, seja ela automatizada. Quais são as empresas que se relacionam? Todas. Marketing é relacionamento, venda é relacionamento, pós-venda é relacionamento, então tudo é relacionamento. Então a empresa de sucesso está no mercado que a dor é latente, é um mercado, né, que de fato ali as pessoas precisam daquilo ali e vão realmente pagar, estar dispostos para pagar. E existem outras coisas que são características de empresa de sucesso, né, que eu acho que foi um grande diferencial da Talos,
Primeiro que é o propósito, a Talos, e é por isso que eu empreendi por propósito, foi um propósito, era algo que eu acreditava, uma visão, apaixonado pelo de fato ali o que eu estava criando, o que eu queria realizar com tudo isso, e eu me inspirava a continuar e a não desistir, porque desafios veio inúmeros, várias vezes eu pensei em desistir e parar no meio do caminho. Eu sou um cara de fé. Várias vezes eu tava rezando ali, pedindo a Deus meu Deus, se não for pra ser, tira isso de mim, mas se for pra ser, me dá força, me dá sabedoria para que eu possa continuar. E eu fui continuando. Então desafios veio, tá? Mas eu comecei sempre com um propósito claro. Isso me ajudava a o quê? A formar uma outra coisa que é muito importante, cultura. Negócio de sucesso tem uma cultura muito forte, estabelecida, onde os colaboradores não estão lá apenas pelo salário. O salário é importante porque a gente precisa sobreviver, certo? O dinheiro. Mas as pessoas estão lá por causa de um propósito e elas estão lá para replicar uma cultura que o fundador estabeleceu. Que muitas empresas dizem que tem uma cultura, dizem que tem valores, missão, enfim, mas é algo só na parede, não é vivido. Não é vivido porque não tem verdade. Porque muitas vezes o fundador não reflete aquilo dali. Então eu criei uma cultura alicerçada ao nosso propósito muito forte, onde os colaboradores entendem que eles não estão lá apenas para fazer uma venda nova e executar os trabalhos deles. Eles estão lá para ajudar pequenas e médias empresas a crescer no digital. Bacana. Eles se inspiram porque eles estão lá para poder ajudar. Então é o segundo pilar, né, que é a questão da cultura e do propósito, que eu acho que os dois estão alicerçados, entendeu? Um no outro, tá? E o terceiro ponto aqui que eu poderia dizer que muitos negócios vão falhar, né, quando eles não têm processos muito bem consolidados, porque duas coisas que eu coloquei aqui, cultura e propósito, são coisas mais inspiracionais, que eu não nasci sabendo disso, pelo contrário, eu sou um cara mais processual, sou um cara que fui programador, fui um cara técnico, certo? Mas eu aprendi no meio do caminho que essa cultura e propósito era algo muito importante, e eu fui estudando e entendendo para implantar aquilo consolidado. Aí tem outra vertente que todo negócio de sucesso tem, que é processos muito bem consolidados, porque na escala você não consegue replicar a qualidade do teu negócio e nem atingir grandes mercados, crescer de fato, sem processos muito bem definidos. E isso aí é um erro da maioria das empresas, até de empresas grandes. A gente pensa que a empresa grande tem um processo muito bem estruturado e às vezes tem até menos do que uma empresa menor, certo? Porque muitas vezes cresceu de qualquer jeito, entendeu? Inchou de qualquer jeito, e aí vai ter ineficiência, vai ter retrabalho, vai ter pessoas executando micro coisas ali que muitas vezes são desnecessários e aquilo não faz falta para o negócio, tá? Isso são alguns pilares de todo negócio de sucesso que eu acredito. Tu falou de um negócio que é o seguinte, beleza, resolver um problema, resolver uma dor latente. Só que, o que acontece? O cara quando tá querendo montar uma empresa, montar um negócio, ele acaba achando que, beleza, todo mundo precisa disso porque eu tenho esse problema, e acaba indo num viés, acha que todo mundo tem aquela necessidade. Tipo, e se apaixona pelo produto, pela solução, né? No teu ponto de vista, você que já tem uma empresa de sucesso, cara, o que é viés de fato, o que é realmente uma necessidade latente e como você consegue, o cara que está assistindo aqui a gente, como é que ele consegue identificar isso para... Beleza, cara, é uma dor, mas é uma dor minha, não é uma dor de mercado, não vai ter a possibilidade de escala. Só eu e meia dúzia de pessoas vão precisar disso. Como é que tu consegue identificar isso? Ó, isso aqui tem futuro, tem escala, e isso aqui tu tá viajando na maionese. Eu acho que existe um conceito que serve para qualquer negócio, né? Mas se tu for ler livros de startups, né? Aí, basicamente, todo velho startup tem um playbook que é executado para poder dar certo, né? E uma das etapas desse playbook para executar é a gente fazer pesquisa de mercado, a gente fazer levantamentos para entender a dor, fazer pesquisas, avaliar, entrevistar pessoas, conversar com pessoas para saber se há dor. Você falou um ponto, né, que eu acredito nisso. Tem muitos empresários que são apaixonados pelo produto, tá? Mas o meu conselho é não seja apaixonado pelo produto, seja apaixonado pelo problema. Tá? Entenda muito bem o problema. E quem é que tem esse problema? Porque numa pesquisa você vai saber se o problema é meu ou o problema é geral. Certo? E se é geral, qual é o percentual? Qual é o nicho? Né? Estão dispostos, inclusive, a pagar para resolver. Dispostos, né? Exatamente. Às vezes é um problema que você não... Não dói tanto. Né? Não dói tanto. A história daquele prego na bunda do cachorro lá que nem tá doendo tanto, ele tá deixando lá, né? Exatamente. E meu conselho foque em problemas que doem, de fato. Entendeu? Que doem de fato. Então, assim, nesse ponto eu acho que o empreendedor ele precisa ser mais racional.
Tem as coisas inspiracionais para formar um business, porque a gente sabe que o ser humano é emoções, né? O ser humano é movido por emoções. Todo mundo é movido por emoções, entendeu? E nesse turbilhão de emoções, tem as coisas inspiracionais para poder executar as atividades do dia a dia, é muito importante. Mas o pré-business ali, a pré-execução, o fundador ele precisa ser apaixonado pelo problema e não pelo produto. E uma vez que ele inverte essa lógica, ele começa a dedicar tempo não só em melhorar o seu produto, mas na verdade entender cada vez mais o problema e como o seu produto pode resolver esse problema. Bacana. E tu mencionou que tu é um cara técnico programador, né? Então isso talvez ajudou você a ir para uma startup de tecnologia. E tu também mencionou outros negócios que tu teve ali, meio que você... Tem gente que vê empresas grandes e pensa que o cara acertou de primeira, né? Então você foi testando ali até encontrar talvez a dor em uma solução que tivesse um maior número de pessoas para poder escalar, né? Exatamente. E o começo ali da Talos, foi tu e mais uma pessoa? Como é que foi? Tu estava programando ali? Como foi? Pronto, como é que foi, né? Eu sempre tive uma veia muito empreendedora. Eu não venho de família tradicional empreendedor. Lógico que assim, o empreendedor talvez não uma família tradicional de empresários, mas de empreendedores acredito que sim. Tem tios comerciantes, enfim, mas coisas muito tradicionais e pequenas, não de escalas, entendeu? Pessoas que estavam ali basicamente para sobreviver, né? Fazendo o sustento ali todos os dias. E eu fui buscar inspiração, e eu sempre fui um cara muito criativo, de construção, então eu sempre fui um cara muito empreendedor, né? E o empreendedor é esse cara mais dinâmico, é um cara criativo, é um cara resolutivo, é um inquieto, certo? Acelerado, que realmente busca mudar as coisas, entendeu? E eu sempre tive muita fome de mudar de vida, de me transformar. Por exemplo, eu não venho de família rica, eu não peguei uma herança, meu pai me deu um dinheiro, uma mesada para poder eu brincar de ser empresário. Então, na verdade, eu comecei bem, alguns passos atrás do que muitos começam, talvez, né? Nunca passei necessidade, sempre tive comida em casa, enfim, mas estudei em escola pública, tive uma vida comum como a maioria dos brasileiros, certo? Que não enxergavam um cenário para ser empresário. Mas embora que eu tinha isso dentro de mim, desde muito novo. Por quê? Porque eu me inspirava em histórias, em empresário. Eu não tinha esse coisa dentro de casa, mas eu sempre gostei de ler, estudava, lia, e eu gostava de ler biografias também. Então, assim, eu me inspirava na história do Steve Jobs, do Bill Gates, entendeu? Eu já olhava a história deles e falava, cara, se esses caras criaram numa garagem no Vale do Silício, por que eu não posso criar em Maracanaú? Porque eu morava em Maracanaú, certo? Por que não? Eu nunca fui um cara de botar limites para os meus sonhos. Eu sempre coloquei muito liberdade para sonhar. Então eu sempre tive isso dentro de mim. Mas, lógico, eu não ia conseguir empreender do nada. Eu precisava ter recursos, enfim. E eu já sabia que eu queria tecnologia. Porque na tecnologia, eu sempre fui um cara muito inventivo, muito inovador. E a tecnologia, eu acreditava que eu conseguia fazer isso, inventar, criar mais facilmente, entendeu? E eu fui direcionado sempre para a área de tecnologia. E eu fui para o mercado de trabalho. Trabalhei, meu primeiro emprego que eu consegui, na verdade, foi só para pagar a minha faculdade, era na área financeira, não era nem na área de tecnologia. Passei pouco tempo, já saí dessa empresa, porque essa empresa faliu, e depois eu fui para trabalhar com 6 meses como operador de cobrança de call center. Passei 6 meses, já estava na faculdade de informática, eu tinha uns 18 para 19 anos de idade, passei 6 meses e já fui para uma empresa, para a Esmaltec, para uma indústria, e fui trabalhar na TI de lá. Foi a minha primeira oportunidade na área de tecnologia, né? E lá você já degustou processos. E lá já degustei, exatamente. Eu já comecei a processos industriais, como é que funciona uma fábrica e tal. E eu sempre fui um cara muito comunicativo, que eu me destacava na tecnologia. Por quê? Porque as pessoas já eram, naquele meu tempo, hoje já mudou um pouco, mas naquele meu tempo era muito aquele cara introspectivo, né? O padrão. O cara da TI é bem introspectivo. Ainda é muito, né? Mas tem mais, tem pessoas. Deu uma mas... quebrada. Não sei se foi por conta da pandemia que começou a chover oportunidades para programadores e ficou com aquela profissão do sucesso, né? Todo mundo querendo ser. Sim. Começou a entrar gente de todo tipo, entendeu? Mais apuradas. Exatamente. E eu já sempre fui um cara muito comunicativo, tá? E nesse ponto eu já me destacava, já ia para reuniões com gerentes para falar de problemas na fábrica, enfim. Então, assim, eu sempre fui um cara que me destacava pela minha comunicação, pela minha desenvoltura, e um cara que não tinha medo de arriscar, de tentar, de ir pra frente. Um empreendedor, de fato. Eu sempre fui empreendedor onde eu passei. Eu nunca fui aquele cara do ponto. Vou lá bater ponto e tô preocupado com a hora extra, tô preocupado com o 13º. Pronto, e acabou. Não recebo pra... Sempre fui um cara líder. Que eu tenho uma frase que eu repito, né? Minha, que é: liderança não é cargo, liderança é atitude.
Porque eu sempre tive a atitude de líder, embora que eu não tinha um cargo de líder. Então eu liderava sempre por bem, liberava para as coisas que eram corretas, porque eu acreditava que era o correto, porque eu me colocava no lugar do empresário. Então eu sempre me coloquei no papel do empresário, sempre fui intraempreendedor nas empresas que eu passei. E de lá, eu tive muito sucesso lá e eu já queria crescer, inquieto para crescer. E logo eu via como uma oportunidade lá também de uma nova oportunidade, que era ser gerente de projetos. Né? Eu via que tinha muitas pessoas, eu me espelhava no meu chefe lá, que ele era de TI, depois foi para projetos e via que era uma coisa legal, né? E PMP. tudo, PMP, exatamente. Então, assim, eu via que, cara, pô, se eu monto uma empresa, eu sou um cara que tem skills de projetos, eu acho que projetos ajuda a tocar também negócios. E eu fui para o mercado para ser gerente de projetos. Saí de lá, foi o meu líder falou, tem certeza, cara, aqui tem oportunidades, enfim, mas eu sempre fui um cara que eu ia para cima, né? Eu não queria me acomodar, não queria ficar satisfeito com o que eu tinha, sempre tinha fome demais. E eu fui pro mercado, fui pro mercado, e do mercado, uma das empresas que eu passei, me tornei gerente de TI, que eu cuidava de projetos, TI lá, e comecei a me destacar nessa empresa também. Só que nessa empresa que eu tava, eu tinha 23 para 24 anos de idade, e eu já tinha atitudes, e era também professor da Escola Técnica de Maracanaú, certo? Eu era professor e tinha esse emprego lá, que inclusive aqui, de informática, de projetos, de programação, lógica de programação e tal, lá em Maracanaú, e a empresa que eu trabalhava é aqui ao lado do estúdio, né? Perto daqui. Só era distante, né? Só era distante, era bem distante, que eu morava em Maracanaú, né? Sim. E tinha 23 para 24 anos de idade, mais ou menos, eu tinha algumas coisas empreendedoras, eu vendia coisas e tal, eu tinha esse meu lado para ganhar mais dinheiro, para fazer outras coisas. Gostava de sentir o din-din cair, exatamente. Né? Foi um dado momento que eu saí dessa empresa, né? Saí dessa empresa porque eu me desmotivei pela uma conversa que eu tive com o dono, e inclusive até muito nas minhas palestras eu falo sobre cultura, né? Porque foi exatamente o que me fez não ser esse Arthur que vocês estão conversando nessa outra empresa que eu trabalhei. Porque essa empresa não tinha essa cultura que me puxava para isso. Eu cheguei uma vez pro dono da empresa e perguntei, o teu negócio vai estar onde daqui a 5 anos? E vai estar trabalhando, vai estar atuando fora, tal, qual o tamanho que tu quer para o teu business, entendeu? Ele não conseguiu me trazer uma visão clara para onde o barco estava indo. E você fica sem perspectiva. E você fica, cara, eu tô num barco que tá à deriva, certo? E lá já tinha uma cultura, porque o que é a cultura? É o que as pessoas fazem quando não tem ninguém olhando, gerenciando. E lá tinha uma cultura não era de pertencimento, de colaboração, era uma cultura de ponto mesmo. Era uma cultura que, cara, as pessoas não viam por que elas estavam fazendo aquilo dali. E realmente a cultura, os objetivos da empresa não me inspiravam a ser esse Arthur. E foi quando eu saí dessa empresa, eu coloquei para mim, cara, se eu não concordo com a empresa que eu tô, né, que eu acredito que dá para fazer diferente, eu vou fundar a minha. Eu não vou querer desmoronar a empresa do outro, entendeu? Eu vou montar a minha. Então eu fui me dedicar falei, cara, agora é o momento de empreender. Inspirado também no Flávio Augusto, né? Lia muito os conteúdos dele, acompanhava ele desde o YouTube, desde quando eu tinha 18 para 19 anos de idade. Então, assim, inspirado nesses conteúdos, eu fui empreender e montar um negócio alicerçado naquilo que eu acreditava. Então, ali foi a minha primeira experiência, realmente, vou montar um CNPJ. Cara, 23 para 24 anos de idade. É bacana você falar isso, que quase todo, 99% dos convidados que passaram aqui, né, Caduzão, eles têm bem claro na cabeça deles o momento que eles queimaram a ponte, né? Sim. Tem muitas pessoas que têm um emprego, estão no mercado de trabalho, ou outras empresas, o cara começa um projeto ali, mas está trabalhando, só que chega um momento que o cara tem que escolher, né? Então, esse momento para ti foi decisivo, vou queimar essa ponte e vou empreender para montar meu negócio? Olha, não sei se foi muito bem na ponte, né? Porque, assim, não nesse momento do empreender. Eu acho que pra mim foi tipo assim, cara, eu não consigo me ver, tipo assim, eu quero mais. Eu tenho sede, eu tenho fome, vontade, eu quero mais. Então, assim, eu me vi ao sair dessa empresa, onde eu peguei as contas da empresa, vendi um carro que eu tinha, já tive a experiência de comprar um carro nesse tempo, por conta própria, enfim. E eu falei, cara, é a oportunidade que eu tenho. É tudo ou nada, tem que dar certo. Entendeu? Então eu joguei tudo e fui me dedicar de corpo e alma, certo? No negócio. Então, na verdade, como eu saí da empresa lá e não tinha colocado na minha cabeça que eu não ia atrás de um outro emprego, eu ia atrás de fazer a empresa que eu queria, que eu sonhava trabalhar, entendeu? Que tivesse de fato um propósito, uma cultura ali que eu acreditava. Então realmente eu não olhei para trás, assim, e eu acho que eu acertei no time ali. Não deu certo de cara.
Deu muito errado. Mas deu muito errado não por causa do time, é porque faltava, que eu vou contar aqui no meio do podcast, faltava algumas skills pro Arthur que iam impulsionar o Arthur ser esse Arthur que vocês estão conversando. Entendeu? Inclusive, até me perguntaram, num outro podcast que eu estava participando, me perguntaram qual era a parte qual foi uma data mais importante para mim. Muitos deveriam se perguntar da venda, né, que eu fiz. Mudei de vida, tá? Foi um negócio que mudou o patamar, mas foi isso? Não foi. Foi quando eu criei a Talos. Foi a data que eu criei a Talos. Por quê? Porque foi ali nessa jornada, né, que deu tudo certo depois, Nada mas nessa jornada ela, né? nada aconteceria sem ela. Eu me desenvolvi, aprendi muito, então foram várias tentativas e erros até começar a dar certo, mas foi realmente uma jornada que eu fui crescendo. Então, como eu não olhava para trás, né, e não ficava com aquele medo, pô, será que eu tomei uma decisão errada, tal? Eu olhava para frente. Cara, Já fazia a decisão que eu tomei ser exatamente, certa, né? já fazia a decisão que eu tomei ser certa. Embora que as circunstâncias não eram tão certas, porque, por exemplo, eu não tinha capital para investir, enfim, e por isso que também eu penei um pouco até dar certo, e eu estava numa região que ela não tinha acesso a capital fácil. Pô, eu não estava em São Paulo, até hoje não tem fácil. Então, assim, tinha que ser eu tinha que ter muito talento, muito suor para fazer o negócio acontecer. E curiosidade pessoal, o nome Talos tem algum significado? Tem. Ou foi algo que você, gostei aqui, vai? Tem. Minha primeira startup que eu montei, né, 15 para 2016, tinha 23 para 24 anos de idade, se chamava Megasac. Já era uma plataforma de atendimento que eu tinha uma sociedade, né, que era um cara do Rio de Janeiro e tal, enfim, que ele era o cara mais comercial, eu era o cara mais técnico, e a gente estava desenvolvendo lá a solução, já um produto para WhatsApp, enfim, e basicamente não deu muito certo essa sociedade com ele. Primeiro porque não estava dando certo a empresa, e ele era um cara que já era casado, precisava pagar conta e tal, então ele não podia tá lá aventurando. Então ele acabou saindo do business, e nesse processo dele sair do business, eu vi a necessidade de refatorar tudo aquilo que a gente estava fazendo como plataforma do Megasac. E nesse processo, eu recebi até um feedback de um empresário aqui de Ceará, que ele falou que o nome Megasac, como eu sempre falei que eu queria criar coisas grandes e coisas mundiais, entendeu? Na verdade, tipo assim, e até incomum, porque, por exemplo, quantos empresários vocês conversam que tem uma cabeça de pensar nacional? São poucos empresários, né? Então, eu já comecei pensando nacional. Que o cara primeiro, vou me estabelecer aqui na minha cidade, na minha região, depois vai. Tu já foi pensando... Já fui nacional, porque eu pensava em escala. Sim. Então eu já pensava em escala. Que você entende mais de startup do que eu. Mas, por exemplo, Israel, fui analisar Israel, todas, a sua grande maioria das startups que são fundadas lá são com a cabeça de global. Global. Não Até porque Israel é desse tamanho, né? Exato. Eles nunca pensam como... Não, vou resolver o problema aqui para rodar em Israel. Cara, é global. Cara, eu fui para não vou nem muito longe, eu fui para visitar algumas startups da Argentina, entendeu? E é impressionante como o cara da Argentina pensa mais global do que o brasileiro. Porque como o brasileiro ele tá num país muito grande, muitas vezes já é incomum ele pensar no Brasil todo, então só o fato dele pensar no Brasil já é muita coisa, entendeu? O cara ser, principalmente esses produtos de escala, de tecnologia, o cara já ser grande no Brasil já é algo grande. Já é algo grande. Grandioso. Já. Na Argentina, o cara ser grande na Argentina pode ser grande, mas não é grande, né? Pelo tamanho do país. Exatamente. Né? Então acho que esses caras de Israel e Argentina têm essa cultura exatamente por isso, pelo limite que eles têm ali territorial. Né? E por pensar em nacional, pensar em escala, eu recebi um feedback que foi muito massa, que primeiro que o nome Megasac eu não tinha criado, né? E era esse meu antigo sócio. Na oportunidade dele sair, eu falei, cara, eu vou mudar o nome. Até porque eu recebi um feedback que o nome Megasac era um nome que nichava muito e fechava muito o mercado. Era um nome popular, Megasac. Entendeu? E pode lembrar outros tipos de negócio, né? Sei lá, loto, alguma coisa exatamente, assim. Né? Exatamente. Então ficava com um nome popular que eu acho que não remetia a uma empresa grande. Eu falei, cara, se eu olhar esse nome Megasac, ele remete a uma empresa bilionária? Entendeu? Eu pensava nisso. E olha que eu tava na garagem da minha mãe, morava com ela. E eu falei assim, cara, então eu vou criar um nome que tem um significado por trás. O nome Talos, talo, vem de caule. Talo, vem de caule, certo? E o que é o caule para uma planta? Ele vai nutrir... Conectar, nutrir, entendeu? É a base, sustenta. Então é a base de tudo, o caule, concorda? E a gente conecta pessoas com a Talos. Então a caule, né? A gente está conectando pessoas. Então essa é a analogia do nome. Bacana. Arthur,
Só para pegar essa questão do nacional, né? Quando tu criou a Talos, tu ficou sozinho ou tu foi atrás de investidor? Porque a gente fala que o mercado aqui no Ceará e no Nordeste ainda tá caminhando, né? Existem alguns hubs que estão fazendo aceleração de startups e tudo, mas quando a gente vê mesmo o grosso tá lá no Sul e Sudeste. Cara, tu foi atrás, se tinha algum tipo de preconceito, tá uma startup ali do Nordeste? Fui atrás primeiro no Ceará. Várias portas fechadas, até que eu passei numa aceleradora daqui, que eu não sei nem se hoje ainda tem. E, cara, me prometeram mundos e fundos, o negócio não foi pra frente. Fiquei bem chateado e teve uma conversa que eu tive com um cara e falei, cara, tu tá lidando com o sonho de pessoas, com o meu sonho. Eu joguei tudo pro ar pra apostar nisso. Eu não posso ficar aqui aventurando, entendeu? E tinha prometido um investimento, o investimento não tinha saído, enfim, eu fiz o distrato com eles lá e saí da operação lá com eles. Eles mesmo pediram isso, né? E eu até tenho uma foto eu assinando o distrato assim, feliz, porque eu vi que ali ia ser meu ponto de partida. Cara, fui atrás. Pra dizer que eu não consegui aqui no Ceará, eu consegui a nível de fundo perdido em 2000 e foi um grande desafio conseguir isso, mas eu consegui R$100 mil da FUNCAP para investir em pesquisa, porque a gente estava desenvolvendo uma inteligência artificial, então a gente conseguiu aprovar esse financiamento. Eu até me lembro que a FUNCAP você tinha que dar 10% de contrapartida, então se era 100 mil, ela dava 90 mil e tu tinha que dar 10 mil. Eu demorei... Pra você se movimentar pelo menos um pouquinho. Eu demorei 1 ano para conseguir esse dinheiro, então eu só consegui destravar esse dinheiro depois de 1 ano que eu juntei os 10 mil. Então, para você ver que foi bem desafiador. Então, assim, então eu peguei da FUNCAP, né? Isso foi só para as pessoas se situarem, até começar a Talos, começar a dar certo e deixar de dar muito errado, foi 2016, 2017, 2018, 2019, começo de 2019. Do dia pra noite, né? Do dia pra noite deu certo. No começo de 2019, eu consegui um capital anjo para pequenas porcentagens, foi o meu único capital que eu consegui até agora. Eu fui pro Exit sem puxar mais capital, porque eu tinha aprendido na dor nesses 3 anos, né, que eu já tinha ficado puto com esse nome de, pode falar palavrão aqui? Já tinha ficado puto com esse coisa de startup e tal, enfim, que eu vi que tinha muita gente que botava a camisa preta, ia pro palco, numa cerveja, pros happy hour, pensava que era o Steve Jobs, mas não construía nada. Eu falei, cara, eu não tô aqui a passeio, eu tô aqui pra criar coisas grandes, então eu vou fazer uma empresa que vai crescer com o dinheiro do cliente. Então eu já tava drivado a fazer isso, certo? A FUNCAP deu esse fôlego, é o do cliente. Aí eu consegui um capital que não foi grande, me ligaram, porque eu já não estava mais nem olhando capital de startup, eu já estava bem chateado com tudo isso. Bem puto de novo. Então, assim, me ligaram perguntando se eu ainda estava procurando capital, tal, porque tinha um grupo de empresários que queria conhecer mais a solução. Eu fui lá para Recife, apresentei, eles gostaram, investiram, estão comigo até hoje, foram pro Exit comigo, junto com a venda lá para RD. Estão felizes demais, porque estão conseguindo múltiplos de mais de 200 vezes de investimento, então estão conseguindo múltiplos grandes de retorno, que eles são felizes com tudo isso. E foi o meu único capital. E eu até brinco que quando caiu esse dinheiro deles, porque eu já não acreditava muito nisso, eu já estava tão desacreditado que, tipo assim, eu brinco que nesse tempo nem minha mãe mais acreditava em mim. Então, assim, que não acreditar porque ela não queria meu mal, mas é porque ela queria meu bem. Então ela via que eu tava sofrendo, não tava dando certo, ela queria que eu buscasse um emprego, né? E galera, quem empreende sabe que normalmente o seu grande desincentivador é quem tá ali do seu lado, cara. Sua família, seu amigo, meu irmão, não vai inventar isso não, vai fazer outra coisa, né? Era exatamente aí, cara, o que eu ia perguntar, porque assim, beleza, hoje, olhando pra trás, meu irmão, valeu muito a pena pra você, valeu muito a pena pros investidores, porque quando você fala assim, os caras hoje estão com múltiplos de 200. Hoje é lindo de falar, né? Agora, lá naquela época, não tinha bola de cristal. Bate nas coxinhas, aí é gênio, né? Olha aí. Não, que hoje é melhor. Agora o cara entrou. Você tanto assumiu o risco. Os caras assumiram um risco também junto com você. Porém, cara, nessa época, velho, passou 4 ou 5 anos pro negócio performar. Meu irmão, como é que foi esse período de... Cara, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso mesmo? Pô... E aí você vê um exemplo, uma galera que foi por outro caminho, que tá um exemplo trabalhando pros outros, o cara bem sucedido e tu ali viajando, capinando, meu amigo. E sem sinal de futuro, assim, tipo, cara, beleza, eu tô plantando aqui, mas é certeza colher, que não tem certeza nenhuma. Como é que foi esse período e pra tu não se desmotivar e sair do projeto, cara? Cara, eu me questionava, não todos os dias,
mas pelo menos todos os meses eu me questionava se era para ser. Porque tinha tentativas e erros que o negócio não ia para frente, então foram 3 anos ali me questionando, certo? Se era para ser ou não era para ser. A solução já estava rodando, vendendo, Já, ou eu estava em desenvolvimento? não, já estava desenvolvida, mas ela não funcionava. Ela não funcionava assim, ela não captava dinheiro, não vendia, não conseguia escalar aquilo dali. E basicamente eu me questionava muito, certo? Eu me questionava muito, mas como eu falei no começo, né, da fé, então a fé me ajudou muito a me manter, certo? A me manter, a seguir, enfim, então eu acreditava. Tinha uma coisa, não sei explicar o que era, no fundo, que fazia que era para ser. Que eu tinha claro que eu ia construir. Teve algum momento ali que tu quase desistiu e Teve. não, vou jogar fora e vou pensar outro aqui. Que todo empreendedor ali no meio do caminho deve passar pela cabeça de desistir, mas tem um momento ali que é aquele quase. Teve, eu acho que, tipo assim, várias coisas que foram acontecendo na minha vida, que eu acho que era Deus ali, e eu fazendo com que eu acreditasse, né? No meio do caminho, eu encontrei a minha esposa, que é a atual esposa, eu virei namorado, então, dela naquele tempo, então, assim, ela me incentivava muito, então ela estava acreditando no negócio mais do que eu, então isso já me encorajava a não desistir também. Depois eu tive um sócio meu que entrou na operação, que foi pro financeiro junto com ela, que ela se tornou minha sócia também, foi pro financeiro junto com ela, ele também acreditava muito e pelo fato de eu ter mais pessoas acreditando do meu lado, eu já tinha contratado, sozinho, eu tinha contratado estagiários para trabalhar também, fazer o produto, né, que eram meus alunos da escola técnica, era pessoas ali que acreditavam em mim, então aquilo dali me encorajava a não desistir. Quando entrou o investimento, também eu falei, cara, esses caras acreditaram em mim, então não posso dar errado. Então isso fazia com que cada coisinha que ia aparecendo fazia com que eu não desistisse. E a minha fé também. Eles também estão vendo o que eu tô vendo. Eu não sou mais, né? Tô cego exatamente, sozinho, exatamente. Graças a Deus eu consegui no meio do caminho encontrar pessoas que acreditavam, que tinha aquelas pessoas que eram sabotadores de sonhos, eu encontrei como todo mundo tem, mas eu tinha pessoas ali também que faziam com que eu me encorajasse, que eu perseguisse aquilo dali. Mas aí, Arthur, qual foi a virada de chave, certo? A virada de chave, cara, foi exatamente quando eu tava num evento da Anshan, certo? Numa rodada de pitch de startups, e nesse rodada de pitch de startups, eu tava apresentando a Talos, né? E o CEO de um grande grupo aqui do Ceará, ele, assim que eu desci do palco, ele chegou pra mim, um cara inteligentíssimo, formado no ITA e tal. Então assim, ele chegou pra mim e falou assim, Arthur, teu produto é muito bom, mas o negócio não vai dar certo. Eu, por quê? Ele falou na lata assim, porque tu não sabe vender, tu precisa de um sócio vendedor. Hoje, eu pensando no passado, do teu pitch que tu tinha feito ali, o produto era bom, era uma do latente, eu não tava doido ali realmente, mas eu não fui pra frente até então, porque eu não sabia vender. Aí a explicação do porquê que demorou tanto, né? Uma das coisas foi vendas. E foi ali, como eu era um cara de tecnologia, então cara, ele falou, primeiro porque eu sou um cara muito competitivo, então aquele dali pra mim, eu fui na raiva. Sim. Eu vou dizer que foi tudo bonito, não foi, eu fiquei puto mesmo, fiquei com raiva e fui na raiva. Tinha que aprender sobre venda. Eu fui na raiva, porque a pessoa mostrou uma fragilidade minha e apertou. E eu falei, cara, eu vou... Esse cara tem razão. Não, e no final... E hoje eu penso que ele queria ser meu sócio, né? Quando ele falou isso. Mas só que naquele ali eu vi como uma afronta ali. Eu vi que, cara, mas assim, logo depois, passou 2 dias, depois de ficar puto, eu falei, cara, ele falou a melhor coisa pra mim. Porque ele falou exatamente o que eu preciso melhorar. E foi ali que eu comecei a me dedicar a ser um cara de vendas. Por quê? Porque eu aprendi que todo negócio de sucesso tem uma cultura de crescimento, tem uma cultura de vendas. Todo negócio de sucesso é bom de vendas. Por que muitas empresas morrem? Porque a empresa não sabe vender. Verdade. Muitas empresas morrem, a grande maioria. Quando eu falei processos, se eu fosse fazer um sub coisas de processo, foca em processo de venda. Cara, até porque tem um detalhe que é o seguinte, vamos lá. Uma empresa que tem muitas vendas e tem faturamento, ela até admite erros. Um exemplo, ela é mal gerida. Né? Ela dá uma maquiada no... Ela aguenta pancada com dinheiro. Se o caixa, tá mal gerida e tal, mas tá entrando faturamento, tá tendo vendas, cara, pode ser ruim, mas ela... Agora, eu tenho uma empresa extremamente gerida, mas que não vende, irmão, pode caixa ser... Caixa é rei, né, irmão? Eu lembro muito do Justo Dantas aqui quando falou isso. Dá gordura pro cara segurar as pontas. Porra, não tá sendo bem gerida, mas tá com caixa sobrando porque vende. Me fale toda empresa de sucesso, toda empresa que tu vai encontrar que teve uma pessoa que foi o pilar de venda de crescimento, porque sem essa pessoa esse negócio não teria sido de sucesso. Entendeu? Por exemplo, eu falei do exemplo do Steve Jobs, mas por trás do Steve Jobs era um cara de tecnologia, mas ele era um cara
rei de vendas, rei das vendas, Sim. do marketing, entendeu? Por que a Apple é a Apple? Porque vende. Despertava o desejo. Entendeu? Então, assim, todo negócio de sucesso é bom de vendas. E quando destravou isso, eu foquei em montar uma máquina de vendas. Mas nessa época tu foi atrás de um sócio de vendas ou não? Não. Ainda não. Eu fui atrás de ser esse sócio de vendas. Até o meu conselho é, Arthur, não. Primeiro duas coisas, que eu não tinha essa visão. Quando você vai montar um negócio, tem que ter alguém de vendas. Tem que ter alguém de vendas. Até porque a empresa... Quando tu fala alguém de vendas, alguém que entende... Eu acho que no quadro societário. Que tá no quadro societário. Eu acho que sim. Por quê? Porque a empresa, para fazer uma cultura, ela tem que ser reflexo do dono. Tá? E se o dono, ele não é um cara... Geralmente o dono puxa para aquilo que ele acredita. Se ele é um cara de finanças, a empresa vai ter o melhor balanço financeiro do mundo. Se ele é um cara de produto, a empresa vai ser focada em produto. Eu era um cara de produto. Se a empresa é de venda, ele vai focar em ser core de vendas. Entendeu? Então, assim... E como eu sempre fui um cara muito ambicioso por crescimento, eu não tive dificuldade para me tornar esse cara de vendas. E foi ali que eu tirei o chapéu técnico de produto para fazer um chapéu de vendas, marketing vendas. Eu foquei nisso. Até porque vendas não é dom, venda não é lábia. Treinável. Venda é treinável e é processo. Basicamente, no final das contas, imagina um funil. Vendas é quanto o lead vai para o topo do funil e quanto é que é a taxa de conversão no final. Mais métrica do que... Exatamente. E sem os dados você não gerencia exatamente. isso. E como eu um cara processual, programador, então eu já sabia montar um processo desse. Então fui atrás de montar e hackear todo esse processo para poder dar um growth, né, de crescimento. E quem foi ou qual foi a tua melhor aprendizado, meu melhor professor nessa época? Cara, fui para YouTube, olhar... Pô, li Receita Previsível, li Spin Selling, fui ler livros, vários livros, fui para YouTube, fui estudar. Fui estudar. Fica obsessivo, né? Fico obsessivo por estudar e eu aprendi máquina de vendas. Só que, por exemplo, eu fui fazer... só que eu tinha que entender que é a seguinte coisa, eu encontrei qual era a minha melhor máquina de vendas nos testes que eu fui fazendo, que eu vi muito a estrutura de insight. Eu queria replicar o Inside Sales com o Inbound Market, que eu vi que era mais escalável, mais rápido do que o Outbound, até pro ticket que eu vendia, certo? Mas ao analisar isso, né, eu não tinha dinheiro para investir em tráfego pago, investir em mídias, operações, enfim. Aí, Arthur, como é que tu foi aprender a vender? Fui aprender a vender vendendo. Então fui atrás de vender. O que foi que eu fiz? Fiz um pouco de outbound, né? Prospectei várias empresas no Ceará e saí ligando para essas empresas. Ligando e fazendo reunião, certo? O cara de menino, mas não tinha medo e ia lá. Então, assim, fui vender para empresa grande aqui e eu acho que não sei se o pessoal ficava assim, pô, um jovem sonhador, tá? Vou lá fechar, mas eu sei que as 35 primeiras empresas de clientes eu vendi porta a porta. Quando destravou a minha chave em finalzinho de 18, eu vendi para as 30 e poucas, eu acho que no meio de 2019. Assim, entendeu? Então, assim... Isso aí foi teu melhor professor, com certeza. Foi lógico. Então, assim... Prática, e eu comecei a trazer recorrência para a empresa e tal, enfim, e já no primeiro ano eu já lucrei. Nossa. No primeiro ano... Porque eu falo assim, a Talos começou lá atrás, mas se falar Talos empresa mesmo, ela se tornou em 2019, né? Que ela começou realmente a ter cliente, a pagar boleto, assinar carteira e tal. E eu sempre foquei em assinar carteira e crescer legalmente. Por quê? Porque como eu tava num jogo do equity, eu não podia crescer minha empresa em legal. Sim. Eu ia ser maior do que? De forma ilegal? Nada. Por isso que eu foquei em ter as coisas corretas. Usar a API oficial do WhatsApp, não usar pirata, gambiarra. Então, porque eu focava no equity. Então, eu sempre foquei em assinar carteira, desde o começo, né? Tudo muito bem estruturado. Então, em 2019, eu trouxe os primeiros 30 e poucos clientes, eu, Arthur, sozinho, sem contratar ninguém de vendas. E com o dinheiro desses clientes, eu fui testando a máquina e fui criando a máquina. A primeira coisa que eu fiz foi o quê? Contratar gestor de tráfego, para contratar o RD Marketing, eu já usava o RD, contratei o RD Marketing, o RD CRM, a Talos, para ser essa ponte conversacional que potencializava todo o funil, a jornada do funil. E nesse processo lá, eu fui testando o Inside Sales com o Inbound Marketing. Eu contratei os SDRs qualificavam para mim, e eu já fazia o trabalho de close. E eu fui montando a operação. Já tinha essa terminologia, porque essa terminologia começou a se popularizar de um tempo para cá, né? O SDR, o BDR. Já tinha talvez o cargo, mas o pessoal não falava tanto essas. É porque na verdade que quando esse conceito esse conceito, né, de inside sales, né, de outbound, até de outbound, inbound, enfim, um dos primeiros precursores disso foi no Receita Previsível, né? Então no Receita Previsível ele falou da experiência na Salesforce, né, de implantar um time de vendas. Então ali já tinha nos Estados Unidos, não forte no Brasil, concordo. Agora no Brasil foi popularizando mais agora.
Mas já tinha isso, então eu já encontrava isso, já encontrava material em inglês muitas vezes, mas eu já tinha isso sim, certo? Já é antigo, né, o conceito de Inside Sales. Sim, sim. E quando você começou a tracionar, começou a vender, sentiu o gostinho da venda ali, viu que aquilo ali não podia depender só de ti, né? Porque tu começou contigo, né? Como é que foi a montagem dessa equipe, desse time e transferir esse teu conhecimento, a situação para esse time? Cara, como eu sempre fui um cara muito que eu foquei, não sei se foi pela característica de eu ter começado sem dinheiro, então fui aquele cara de botar a mão na massa. Então até hoje eu sou uma pessoa que eu sou respeitado pelo meu time porque eu entendo da operação. Se eu chego para uma reunião com um time de engenharia de produto, eu falo de igual para igual com o programador, então eu consigo debater soluções com ele até hoje, né? Acho que eu já saí desse campo, mas eu consigo ainda. Não vai engolir qualquer coisa. Exatamente. Né? Ele não vai vir com qualquer desculpa. Exatamente. É isso e tu, tá certo. Fora que eu tô conversando com o meu cliente, né? Tô conversando com ele tá falando do problema dele, começou tecnologia, já tá processando como é que eu resolvo isso em produto. Se dá pra fazer, se não dá pra fazer, se tem oportunidade, se não tem oportunidade, como eu tenho com a minha cabeça de negócio, eu uno isso e já consigo enxergar. E quando eu vou pra área de vendas, do mesmo jeito. Então, quem montou o playbook, e hoje, se você vai ver a minha operação de vendas, é a mesma operação que eu montei. É a mesma operação que eu montei. Aqui, acolá, mas... Exatamente, é a mesma operação que eu montei. Então, assim, é o mesmo inbound marketing, é a mesma jornada, é a mesma operação que eu montei. Então, assim, falando então de 5 anos aí. Exatamente, que eu fui aprender, vender vendendo, eu fui ali na operação e fui montando os playbooks e os processos ali para replicar, certo? E uma vez que eu encontrava isso, como é que eu repassava? Basicamente, eu estava lá na atuação, então eu treinava os vendedores, eu treinava as pessoas lá no dia a dia, certo? Tinha os playbooks lá definidos, as ferramentas, automações, e eu ia tocando no dia a dia. E eu ia replicando com treinamentos. Nossa. Eu acredito que eu montei uma grande escola dentro da Talos. Talvez uma característica de professor, eu montei uma grande escola. Porque se você para analisar aqui no Ceará, a gente não é referência em CS. Pessoa em Customer Success, você pensa no Ceará e tem um monte de CS, assim. Você bate na árvore, você vai influir, você chuta a árvore, cai um monte de CS, cai um monte de Close, cai um monte de SDR. Aqui não tem. Então eu tinha que formar. Então a gente tinha que ser uma escola, porque a gente estava num cenário que necessitava. E na verdade, eu quando comecei a montar marca de venda, eu estava em Maracanaú. Então, se aqui em Fortaleza não tem, Maracanaú tinha menos ainda. Certo? Então, não sabia nem o que é isso, né? Isso é o caso que a gente falou um pouco mais no começo do episódio, né? Toda grande empresa, para crescer, né? Ela tem que virar uma empresa de educação, porque é para treinar o teu time. Treinar o time. Vai buscar treinamento de fora, se não sabe a cultura, os processos e tal. Essa questão de entender, cara, do processo como um todo. Isso aí, por um lado, vou dizer o que já aconteceu comigo. Eu venho do mercado digital, trabalho 12 anos, cara, com o mercado digital. Aí uma vez contratei um gestor de tráfego, aí o cara chegou pra mim, não, Cadu, isso aqui não dá pra fazer por causa disso. Daí eu já entendi, eu trabalhava com tráfego, já trabalhei nicho black, todo tipo, ofertas, não é nem um nicho, oferta black. E o cara chegou pra mim, não, Cadu, isso aqui não dá, deu, cara. Dá, não fala isso aí comigo porque diz que tu não sabe, cara. Não é desse jeito. O que acontece? Você quando entende do negócio, você deixa até o cara que não tá afim de fazer um negócio junto com você deixa ele extremamente desconfortável, porque você já não vai dar mais a opção da desculpinha pra ele. O que vai acontecer? Esse cara vai se sentir incomodado e ele vai sair. Cara, porque ele já não tem mais essa opção de tudo que eu falar ele vai engolir. Cara, isso já não existe. E tem muitas empresas que se tornam reféns, certo? Desse tipo de pessoa também, que isso é válido colocar. Quando eu comecei a replicar, comecei a contratar pessoas, eu tinha um time comercial já com SDRs e close de 16 pessoas mais ou menos. Eu contratei um coordenador que veio de uma empresa grande de cursos aqui do Ceará, tal, enfim, e contratei esse coordenador. E esse coordenador não desenrolou minha máquina. E na entrevista tinha sido muito bem, mas não desenrolou minha máquina. Mas como eu tava na operação, se eu fosse um cara avoado que não entendia ali da operação, tinha engolido um bom tempo. Tinha engolido um bom tempo, entendeu? Então assim... Enquanto isso, o mês passando, queimando verba. Conhecer seu negócio das entranhas, né? Exatamente. Então, rapidamente, tirei ele, que não rodou. Não é por incompetência, mas o cara não se adaptou à máquina, enfim, não funcionou. Porque venda, como eu falei, venda não é dom, certo? E cada negócio tem sua característica, certo? Cada negócio tem sua característica. Lógico que, por exemplo, eu me tornei um cara especialista em vendas. Qualquer máquina de vendas SaaS, B2B, eu replico e monto rápido. E hoje a minha máquina vende muito. Na operação Business Performance da TOTOS, a minha máquina é a que mais cresce. Eu superei a máquina do RD Marketing.
Então, assim, eu tenho uma máquina que vende muito, que tem uma cultura forte de vendas. E isso foi criando no dia a dia. Tirei o cara, assumi de novo a operação, voltou ali logo às vendas, enfim, e eu fui formando uma pessoa da casa para se tornar meu líder. Por que eu tinha que formar um líder? Porque, cara, eu não posso ser escravo ali do processo, eu não posso ser esse cara, esse super-homem direto, porque eu tava como CEO, né? E logo depois, muito rápido, apareceu a RD e algumas outras empresas negociando com a gente para comprar, e eu tava num papel ali de negociação, voltava para a máquina, eu precisava formar uma pessoa de casa. Você tira o olho de um para focar no outro. Exatamente, aí você perde isso, entendeu? Então, basicamente, assim, por entender, eu sempre fui um cara que eu estava muito ali na operação e conseguia ali tomar rédeas do negócio, que é o meu conselho para qualquer empresário, certo? Entenda do teu negócio, certo? Entenda do teu negócio e traga o teu negócio para ter uma cultura forte de vendas, que foi o meu grande diferencial. Eu acredito nisso, cara. Se você... um exemplo, eu não sou especialista em montagem de funil. Cara, estude o mínimo. Você tem que saber. Entenda, vá para a prática para você engrossar o talo, como a gente diz, literalmente. Beleza, vou precisar trazer uma outra pessoa? Traz, mas tu sabe que, beleza, se esse cara sair aqui do caminho que eu vejo que é o correto, eu já chego, ó, cara, tá errado. Porque tu entende. Tu não tem que engolir qualquer coisa. Exatamente. E o cara sai. E realmente, você acaba expulsando o cara porque ele. Cara, eu tô vendo que aqui não dá pra mim. Exatamente. Eu acho que isso vai muito de encontro com o conceito que uma vez eu escutei do Murilo Gano, numa palestra dele, falando que hoje as pessoas, principalmente empresários, né, tem que ter um conhecimento em formato de T, né? Sim. Ter conhecimento, um conhecimento raso em várias coisas, em tudo, e o que é o teu core você se aprofundar, né? Então, se o empresário fizer isso, ele não vai ser enrolado ali, porque tem esse conhecimento. E o que foi eu tenho conhecimento em várias áreas, né? Se eu fosse colocar o meu T, cara, eu sou um especialista em produto, engenharia, certo? Porque é o meu core e eu vou continuar empreendendo sempre nessa área. Marketing, vendas, pós-venda, né? Customer Success. Então, assim, da operação toda, da cultura empresarial, sou um cara muito bom de cultura, aprendi muito sobre cultura, replico muito forte a cultura na empresa. Então, me tornei muito bom nisso. Mas se eu pudesse dizer, a minha especialidade hoje é marketing e vendas. Nossa. E qual foi o momento, tu construiu essa máquina de vendas, começou a ter clientes, ter recorrência, qual foi o momento que tu chamou a atenção ali, opa, Talos está crescendo, e veio outros parceiros, como por exemplo a RD, despertou o interesse da RD, tu já estava nacional, já tinha clientes espalhados pelo Brasil todo? Eu estava nacional, já lucrava, tinha um business já faturando milhões já, então assim, crescia, certo? Lógico que quando eu cresço o bootstrap, que é o conceito de você crescer sem investimento, sem aportes, eu tenho que focar muito na eficiência operacional. Sim. Então, por exemplo, eu não podia admitir que o cara aprendesse a vender em um ano, porque eu tinha que pagar as contas no final do mês. Então, assim, não tinha esse tempo todo. Então, eu sempre foquei muito na eficiência. E lógico que eu não consegui, como eu não estava queimando caixa, eu estava trabalhando pelo lucro, eu não tinha números de growth que eu tenho hoje. Sim. Certo? Porque hoje eu já estou no outro game. Eu estou no game de growth, de crescimento. Porque eu estou com o investimento da TOTUS, entendeu? Que eu estou acelerando todo o business, toda a operação aqui. Mas nesse tempo, né? Nesse tempo que a gente despertou, a gente já era uma empresa nacional, já tinha clientes em todos os estados do Brasil, certo? Já estava se consolidando ali, já no mercado, já era um dos pioneiros ali, já estava se consolidando no mercado, e a gente tinha um produto muito forte integrado com o RD Marketing, o RD CRM. Por que eu integrei com eles? Porque como eu usava eles, o RD Marketing, o RD CRM, eu integrei com eles porque minha cabeça de programador, como é que eu diminuo a ineficiência do meu comercial? Aumenta a eficiência do meu marketing, enfim. Integra aqui, push no WhatsApp, automatiza aqui, mudou o pipe de um funil meu. Né? Por exemplo, eu via que o RD CRM tinha uma API que ele informava a mudança de campo. O lead estava numa etapa do funil, quando ele fosse para uma outra etapa, eu sabia que ele mudou de etapa. Então eu pegava esse evento de mudança de etapa, fiz uma integração com a Talos, que disparava um push no WhatsApp se ele fosse para uma determinada etapa, para acelerar todo o funil, entendeu? E o cliente responde e joga para o humano. Então, assim... Então foi resolvendo uma dor tua. Fui resolvendo uma dor minha, aí eu fui transformando esse produto, joguei para o mercado gostou, a RD ficou sabendo disso, por que também eles ficaram sabendo? Você vê como o mundo conecta os pontos, né? Eu fui investido pelo Porto Digital de Recife, né? Pelo César, lá do Porto Digital. Um dos conselheiros do César era do board da RD, do conselho da RD, que ele é fundador de uma venture capital que investiu na RD no começo.
E ele falou, a RD estava tentando se movimentar no mercado para comprar uma empresa de conversacional, porque eles precisavam fazer esse movimento do WhatsApp, que o mundo estava indo para o WhatsApp, né, todo, e falaram da Talos. Cara, eu me lembro ele falando, né, ele falou assim, Arthur, eu falei na mesa lá, cara, eu nunca vi uma empresa, a visão dele lá, né, eu nunca vi uma empresa crescer como vocês crescem sem levantar rodadas. Só bootstrap, então eu já crescia muito. Porque o natural aí, se fosse outra pessoa, já tinha feito algumas rodadas. Sim, já Não teria. tinha aguentado o rojão. Já teria, porque tipo assim, eu vou falar de número, pô, no primeiro ano faturando 1 milhão, depois já multiplica pra 4 e poucos milhão, entendeu? Assim, de faturar assim, de crescer growth de 400% sem capital, bicho, é eficiência. Muitas startups não fazem, nem fazem isso, nem levantando com rodadas. Eu conheço startups aqui do Ceará mesmo que levantaram milhões aí que não cresce esse growth, porque eu crescia no bootstrap. Né? Que eu crescia bootstrap. Mas não, nem só preguiçoso, é porque o cara não tem um core de vendas. Sim. Não entende de vendas. Porque você vê muitos caras de startup de produto. Cara, a grande maioria que eu vejo é focado no produto, 100% no produto. E o que eu vejo, no meu ponto de vista, para quem é da estratégia, para quem acelera negócio? Cara, o produto entrega o que você promete na oferta. Você Exatamente. pode entregar, beleza, vou te vender essa caneca preta, só que eu tô dizendo para ti que ela é branca e que ela é térmica. Não, cara, ela é uma caneca preta e não é térmica. O produto entrega o que a oferta vende, mas o que vende é a oferta. Isso. Ponto. Que a galera se apega muito ao produto. Tecnicidade do produto. Cara, tem gente que fala assim, produto bom se vende só. Isso é Não, balela. velho, Isso é não balela. se vende, tem cara. o melhor produto. Vamos lá, vamos Talvez supor. isso para produtos físicos ali. Não se Nem vende, isso, não se nem vende. isso. Talvez é porque eu não sei também que eu não sou. Talvez a melhor televisão Smart TV não é a que mais vende. Entendeu? A que mais vende é a que tem a melhor marca, a que tem a melhor máquina de vendas. Então, assim, é muito esse ponto. O que eu vejo, no meu ponto de vista, o que acontece? Vamos lá, eu dou muito exemplo do próprio YouTube, cara. Vamos lá, digamos que eu fiz um baita de um conteúdo no YouTube, realmente um conteúdo que entrega. Meu amigo, se não tiver aquela thumbzinha que chame a atenção do cara ninguém vai clicar pra ir no YouTube, não. Eu tenho um baita de um produto. Eu tenho um baita de um produto. Que ninguém sabe quem é. Só quem sabe é minha mãe, meu pai e minha esposa. Meu amigo, quem é que vai querer comprar? Ponto. Sabe isso uma no frase? digital é mais forte, né? Isso. No digital é mais forte. O físico você consegue, às vezes, transmitir sobre o produto. No digital, às vezes, sabe que uma coisa que eu acho? Empresário, produto bom é obrigação. Sabe aquela frase, parabéns pelo mínimo? Produto bom é obrigação. Certo? Agora, o diferencial é se você é bom de vendas. Se você vai fazer esse produto realmente escalar e crescer. Exato. Produto bom é obrigação, é o básico. Concordo. É o básico. Que tu concorda com aquela frase, né? Muita gente diz, eu concordo em parte, no Brasil, se você fizer um feijão com arroz bem feito, você já se destaca. E aí o a mais é o que vai te diferenciar. Porque a maioria das empresas não fazem nem um feijão com arroz bem feito, né? Isso é verdade. Então a gente vê muitos empresários que a gente conversa que o cara não tem lá o seu processo de vendas desenhado, funil de vendas, ou os processos mesmo da empresa, é tudo empírico, é tudo falado, né? Não tem desenhado. Mas essa frase é verdade, né? Mas ela vem mudando, até porque muitas pessoas estão se profissionalizando. Eu acho que como a gente tem muito mais acesso a conteúdo, né? Tipo podcasts, informações, enfim, o empresário já tá se atentando a isso. Entendeu? Então acho que cada vez mais também você tem que encontrar os diferenciais, certo? E não apenas fazer o básico bem feito. Na verdade, realmente buscar realmente ser o melhor, né? A excelência operacional. Tá subindo, né? A barra do básico, pronto. A barra do básico tá subindo. Eu acho que a barra do básico tá subindo. Um arroz com feijão matava a fome. Agora eu quero um arroz com feijão. Feijoadinho. Exatamente. Bem isso. Acho que é bem por aí. A barra do básico tá subindo. É isso mesmo. Por aí. E a tu, cara, nesse crescimento da Talos, né? Hoje você tem como dizer assim, hoje a gente tá em tantos clientes, em tantas empresas, ajudando tantos negócios. Como que tá a Talos hoje? Cara, a gente tem um ticket médio maior, né? Não é dos mais baratos, então a gente tem um ticket médio grande já para o mercado. A gente é a principal plataforma de atendimento digital já do Brasil, certo? A maior solução. Então a gente tem mais de 10 mil clientes só de Talos, né? O grupo RD são mais de 50 mil. Então, assim, a gente tem muitos clientes em todos os estados do Brasil, já clientes em alguns países,
certo? Acho que, mas são poucos ainda, uns 50 e poucos. São brasileiros, né? Ou não? Não, empresas fora, De né? gringo mesmo? Mas a gente fatura em real, né? Então essa empresa tem operações também no Brasil. Se fosse em dólar era mais gostoso. Se fosse em dólar era mais gostoso. Um caminho lá na frente. Já. Então em dólar era melhor. Já eu tô ajustando o meu câmbio, né? E qual seria a tua... Que a gente fala, né? Tem muita gente que fala que a empresa só tem 3 caminhos, né? Ser falir, ser vendida ou ser herdada. Dentro da Talos ainda, quais são os patamares que tu ainda quer chegar de soluções, ou é só questão de escala? Outras soluções ou só fazer escala com essa solução atual, as soluções atuais que tu tem hoje? Assim, né? Eu vendi 50% da operação em 2022 com o compromisso de vender os outros 50% no valor eixo futuro, certo? Então, assim, então essa fase... Então, a Talo já teve um caminho que eu escolhi, né? Que foi da venda e não de herdar, né? E graças a Deus que não foi falir. Sim. Então, a gente foi para venda, né? A gente despertou o interesse de um grande que queria se posicionar forte nisso e eu tinha um desejo de posicionar a Talos como a maior plataforma do Brasil e eu precisava me associar a um grande, certo? Até porque concorrentes meus já estavam fazendo grandes movimentos, certo? Então, esse seria um movimento acertado, melhor do que eu levantar uma rodada de capital, certo? Porque meus concorrentes estavam levantando rodadas de 100 milhões de dólares ali, que daqui que eu pegasse dinheiro para competir com eles ia demorar, entendeu? E no final das contas, dinheiro e capital ajuda a impulsionar. E atrapalhar então, não atrapalha. Né? Exatamente. Então, o Arthur já escolheu o caminho, né, que é de venda, né? A gente vai estar se caminhando para a conclusão, né, para vender o restante da operação, e foi um baita negócio, né? Um baita negócio para todos os lados, né? Porque a gente cresceu, entregou um resultado muito grande, muito expressivo para a companhia, né? Hoje a Talos, né, atual RD Station Conversas, é o principal produto que mais cresce na unidade de business performance da TOTVS. Entendeu? Que mais adiciona receita mês a mês. Então, assim, já é um produto já carro-chefe já da estratégia de business performance da TOTVS. A empresa na bolsa, a maior empresa de tecnologia do Brasil. Então, o Arthur, ele levou para esse caminho. A RD foi comprada pela TOTVS. Ah, foi comprada, certo. Foi comprada pela TOTVS. Então, no final das contas, o Arthur foi pai da TOTVS. Sim. Arthur, tu que é um cara de planejamento, um cara de visão de futuro também, beleza. Vai fazer o exit, vai botar um dinheiro no bolso, obviamente. Provavelmente vai ter um não competição. E depois, cara, vai passar um ano aí sabático, vai ficar de boa. Não, esse o que tu pensou, os outros projetos? Esse é uma coisa que eu ainda não tenho muito bem claro, que até conversas que estão acontecendo agora, tá? Primeiro porque, concluindo a operação, eu não vou sair da operação, certo? Não agora, né? Tem uma transição, mas não só isso, eu ainda tô... Porque tem um interesse claro deles, né, que eu continue como executivo, né, na operação TOTVS, né? Só que não mais num escopo só de Talos, né, de RD Conversas, num escopo ali, né? Maior, né? Então é esse pensamento que eu tô fazendo agora. O Arthur se vê como executivo, o Arthur vai ser esse Arthur como executivo, se isso é benéfico para mim ou não, se eu vou conseguir ser esse Arthur que eu gosto de ser, que eu aprendi a ser, entendeu? Porque... Não que eu não conseguisse ser executivo, eu consigo ser executivo, mas hoje eu sou mais empreendedor do que executivo, né? Então, assim, será que embora que eu tenha muitas skills para executivo, mas será que é isso que eu quero? É uma coisa que eu estou me questionando. Agora, eu não sei dizer ainda uma resposta, né? Mas uma coisa é certa, eu quero continuar sentindo o que eu sinto hoje, né? A felicidade que eu sinto de construir o que eu construo hoje, certo? Então, eu vou precisar ver se eu vou conseguir ter isso lá, ou se eu vou precisar montar outro negócio. Bacana. Porque eu quero continuar com o meu olho brilhando com essas possibilidades de construção de coisa grande. Vou te colocar para bater um papo com o Luiz André, que era do Mundo Pet. Acho legal, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Ele tá voando também, cara. Mudou o projeto, mudou o foco e tá crescendo pra caramba. Cara, tô vindo de uma empresa, né, que é de inovação, de tecnologia, olhando para outras empresas, outras soluções. No mercado brasileiro, qual é o maior desafio dessas empresas de tecnologia e de inovação? No Brasil... Seria a quebra porque a gente estava falando aqui que você criou uma solução que as pessoas não sabiam usar. Você teve que criar um mercado. Entendi. Talvez esse seja o maior desafio de empresas de tecnologia? Eu acho que... Eu não sei dizer se ainda é uma dor hoje, né? Porque eu vejo que vem mudando. Eu também não sei dizer se é a minha bolha, né? Sim. Mas que eu conseguia enxergar claramente no começo da Talos que era as empresas têm uma maturidade digital. Mas talvez seja dor ainda, certo? Muitas empresas não têm uma maturidade digital, certo? Elas são empresas que funcionam muito bem no offline,
certo? Funciona muito bem no boca a boca, não tem processos. Então, basicamente, a empresa funciona porque você fala para um fulano, cicrano, tal, e as coisas vão rodando, tá? Então, elas não têm processos, até tecnologia, ela nasce em cima de processos. Não tem como você usar uma tecnologia sem ser em um processo. Então, a tecnologia nasce em um processo, tá? Então, basicamente, eu vejo que as empresas não têm essa maturidade digital. Não tem processos muito bem definidos, então por isso que elas têm dificuldade de usar um CRM, porque elas não têm processos, e o CRM funciona em cima de um processo. Então, assim, eu vejo que a dificuldade é a maturidade digital ainda. Vejo que está mudando, as pessoas já estão mais adeptas ao digital, já usando inteligência artificial para o dia a dia, enfim, mas acredito que ainda não é os Estados Unidos, por exemplo. Entendeu? Eu estava conversando aqui, gravando uns vídeos com a educadora financeira, ela falando que tá chegando o dia das micro e pequenas empresas no Brasil. E micro e pequenas empresas no Brasil representam 70% do PIB. Então, a maioria são pequenas empresas, né? E a gente conversa muito com o empresário que tem um negócio ali, que tem 30 funcionários, né? Que tá nesse boca a boca, que tá na planilha. E a gente fala, meu irmão, tu não tem CRM ainda, tu não implantou ainda. Não, cara, pra que isso? Só quando eu crescer. Isso é um mito, né? Isso é um mito. Desde pequeno você pode estar bem organizado. Desde pequeno, cara, eu tive uma cultura de investir no crescimento do meu negócio, porque eu tava apostando no equity ali. Então, por exemplo, no segundo ano de operação, que eu considero isso relevante para uma empresa que não sabia vender e tal, e no segundo ano de operação eu lucro. Paguei tudo, paguei meu salário, paguei tudo, eu lucrei mais de R$500 mil no ano. Desde o início, teu negócio era, cara, eu vou fazer esse negócio grande para jogar equity. Exatamente, sempre foi. Então, assim, eu lucrei mais de 500 mil nesse segundo ano de operação, poderia pegar, não é legal isso, poderia pegar o dinheiro e botar no bolso, dividendos pro empresário, certo? Mas como eu jogava um jogo maior, eu jogava o jogo do equity, eu sempre reinvesti na operação, então eu botava coisas na Talos que não tinha necessidade pro tamanho. Mas eu já estava investindo em tecnologia para poder escalar, porque eu sabia o que eu ia ser. Que ela ia ficar. Exatamente, eu sempre trabalhei a visão do que ela ia ser. Talos do futuro. Exatamente, e nesse tempo, cara, eu não tinha vida estabilizada não, quando ela lucrou isso aí. Eu andava num carro velho, certo? Num Agile velho, prata, que tinha comprado semi-novo, então morava de casa de aluguel, de casa simples, assim, de casa de aluguel ali no Maracanaú, então podia pegar pra comprar uma Hilux, comprar uma 500 mil escutando a conversa aqui, né? Exatamente. O cara se treme, né? E tipo teve assim... uma maturidade, então tu mesmo sendo um cara novo, né? Maturidade, eu fui pro all-in. Tá, entendeu? Então se hoje eu tô colhendo frutos é porque eu fui pro, sabe o jogo do poker? Eu fui no all-in ali, total ali. Nossa. Total. E ainda falando sobre pequenas e microempresas, né, que acho que a grande audiência do Business Plan, para entender, eles assistem para entender de grandes empresários e tentar replicar. Se tu pudesse elencar 2 ou 3 processos que desde pequeno você tem que implementar para ser organizado e para poder crescer, e aí a venda vai vir como um acelerador disso, mas 2 ou 3 dicas que, CRM é uma coisa que você tem que ter ou não tem que ter, processos desenhados, não sei, aprendendo com a tua experiência lá atrás, que era equipe, depois crescendo com o time. O que tu podia dizer? Eu acho que uma empresa, imaginando uma indústria, ela tem algumas coisas pré-operacionais e operacionais. Falando de pré-operacionais, ela precisa nascer primeiramente, olhando uma dor, como eu falei no começo, produto ou serviço para resolver essa dor, certo? É o pré-operacional, e depois ela vai ter um processo operacional para entrega e distribuição. Nesse produto de entrega e distribuição, o que o empresário tem que entender é olhar essa cadeia completa, desde do desenvolvimento ali do produto, né, o serviço, enfim, da dor, tal, e ter todo esse processo muito bem desenhado. Certo? Muito bem desenhado, inclusive de vendas, né, para você conseguir entregar esse produto que você está desenvolvendo. Então você tem que ter processos relacionados a como desenvolve o produto, né, falando de tecnologia, o produto, o sistema, enfim. Então tem que ter esse processo bem consolidado. Depois você tem que ter o processo consolidado de financeiro, certo? Como eu sempre tive desde o começo, eu estava sempre muito organizado financeiramente. A minha esposa é da área financeira. E o meu sócio também é da área financeira, certo? Então os dois ali organizaram muito isso, que já não é minha skill, eu já fui para outras coisas, fui para operação mesmo, para o bumbo do negócio. E o empresário tem que olhar o core dele, todo negócio tem um core. E esse core tem que estar muito bem azeitado. Se esse core ele não está bem azeitado, vai quebrar e vai travar o teu crescimento, porque é o core que direciona o crescimento. Dentro de uma empresa, existem vários setores. Eu não vou cair no mérito, porque senão fica aquele negócio. O que é mais importante? O mais importante é venda, entendeu? O resto está ajudando a vender. Mas todo setor é importante. E eu falo que todo setor está ajudando a empresa a vender, a crescer. Todo setor.
se não tem um financeiro processando o boleto, como é que eu vou vender? Então todo setor está ajudando a vender, certo? A gente fala que assim, a empresa toda vende. Ou tá vendendo, ou tá ajudando a vender. Acabou-se. Então, mas olhando nesse ponto, você pode admitir erros em áreas de apoio financeiro, tal, que você vai corrigindo, tá? Mas o que garante o sustento do teu negócio é o core. Então toda empresa tem um core. Então qual é o meu conselho? Olha o core e mantém muito bem azeitado o processo, pessoas e tecnologia desse core. Aí você consegue crescer. Então, o foco é esse. Massa. Você mencionou sócios, né? Sua esposa e seu outro sócio, né? Tem uma grande dúvida de empresários quando estão começando, estão expandindo. Será que é hora de trazer mais um sócio? Será que eu trago alguém de fora ou alguém aqui de dentro? A gente conhecendo um pouco da tua história, já entendeu um pouco como é que tu fez, mas se tu fosse dar uma dica pro cara, meu irmão, como escolher um bom sócio pro teu negócio? Qual seria isso? Acho que primeiro, o sócio, para se ter uma sociedade, eu não tive isso porque eu tive alguns acordos muito bem definidos, mas toda sociedade bem estruturada, ela precisa ter um acordo de sócios. Você precisa saber quais são os poderes. Muitas sociedades não dão certo porque não tem quem decide. Fica uma briga de egos, enfim, e o negócio não vai para frente. Então, numa sociedade que eu acredito, eu acho que tem que saber quem é o direcionador, quem toma a decisão, como é que funciona, se der problema, como é que resolve. Quem assume a bronca também, né? E quem assume a bronca, então tem que estar num acordo de sócios. Isso muito bem consolidado. Outro ponto, cara, que eu acho que é alinhamento cultural. Os sócios têm que ser complementares, sim, mas eles têm que ter fit. Eles precisam ter os mesmos valores, certo? Eles precisam, por exemplo, eu sou um cara cristão, né? Eu sou um cara da igreja, tal, enfim. Então, pô, se eu vou ter um sócio que não é também, então não vai ter como. Exatamente. Não vai dar para avançar, entendeu? Então, assim, eu preciso ter pessoas que tenham combinações com fit cultural comigo, certo? De valores, tal. Então, isso é um ponto muito importante. Outro ponto muito importante é você escolher sócios não por amizade. Muitas sociedades também não dão certo porque vão escolher por amigo. Eu não brigo, eu sou bom com ele, então é amigo. Tá, cara, mas não vai dar certo. Tem que saber a hora de brigar, né? Pode ser até amigo, tá? Pode ser até amigo, mas ele tem que ser complementar a você. Pô, eu vou fazer sociedade com 2 caras de venda? Por quê? Entendeu? Então, assim, tem que ser complementares os sócios. E eles têm que um complementar a fraqueza do outro. Se for a mesma skill que tu, é mais fácil contratar um cara. Exatamente. Então, assim, os sócios que eu escolhi foi para cuidar de coisas do back-office, né, de financeiro, contabilidade, que eu sei que era algo importantíssimo, porque como é que eu ia ter um valuation numa empresa desorganizada financeiramente? Entendeu? Eu precisava quebrar. Então, assim, eu fui me aliar com pessoas que eram complementares. Então, meu conselho é esse. Olhe pessoas que tenham fit, alinhamento com você, mas que sejam complementar a sua skill. Bacana, cara. Boa. Cara, se tratando de startups, né? A gente sabe que até o pessoal fala que o Vale do Silício brasileiro, lá, Floripa, né? Ali. Tu sentiu hoje, o cara, eu te acompanho nas redes sociais, você é o cara que tá viajando, tá dando palestra, tá participando de movimentos e tal. Você sentiu em algum momento, essa empresa é ali do Nordeste, é do Ceará, em comparação com outras, teve alguma diferenciação em relação a isso? Cara, dizer que não é mentira, mas eu senti sim. A gente sente, tem um pouco disso. Sul, Sudeste, tem um pouco lá de como se não sei lá, não fosse tão bom, divisão, né? Fosse segunda divisão, ou não fosse tão acelerado como eles, trabalhador lá como eles, porque eles trabalham direto e tal. E bicho, o que eu e meu time trabalha lá na Talos não tá no gibi. A gente não perde por nenhuma lá não. Então assim, talvez teve aquele começo de questionamento, de duvidar da idade e tal. Pô, sou dos mais novos lá, entendeu? Sou o mais novo lá. Então assim, dos fundadores lá, né? Então assim, pô, tem talvez as pessoas olharem isso, não dos fundadores, porque das pessoas lá eu não senti isso, certo? De quem eu fiz os negócios, mas de outras pessoas que estão ali no back-office, enfim, você sente isso. Mas, cara, uma coisa que eu acredito, que eu nunca foquei nisso, nunca me coloquei na posição de vítima, de mimizento, de ficar, reclamando. Nasci onde eu nasci, cara, só depende de mim pra mudar. E então, contra números não tem argumento. Exatamente, né? Então resultado, velho. Tem que engolir a seco, né? Exatamente, então foi o que eu fiz. Eu deixo passar batido isso, e eu foquei em quê? Resultado. Então eu foquei o resultado, e o resultado ele tira qualquer coisa disso, entendeu? Então hoje todo mundo bate palma pro resultado e tal, enfim, mas lógico que eu acho que na caminhada tem isso sim. Porque eu não acho nem que é do sul-sudeste, eu acho que é do ser humano. Eu acho que o ser humano ele é muito crítico, ele é muito
muitas vezes, o ser humano médio, né? Acho que não a gente que está buscando outros níveis, outros jogos, mas o ser humano médio comum, ele é crítico, ele é um cara que duvida do sucesso do outro, quer descredenciar muitas vezes o sucesso do outro. Então meu conselho é, cara, nunca seja esse cara. Esse cara não constrói nada. Entendeu? Tu falou no comecinho do episódio sobre a cultura que você consegue estabelecer forte na empresa. E a gente sempre gosta de perguntar para os nossos convidados quais são os rituais que eles fazem de encontros semanais, diários, mensais, com o time, com os treinamentos. O que é que tu faz para estar implementando essa cultura mesmo? Porque tem que vir de cima para baixo, né? Cultura... Exatamente. Empresa que tem uma cultura forte, ela só tem uma cultura forte porque quando ela comunica verdade. Para ela comunicar a verdade, a cultura tem que ser reflexo dos fundadores. Porque caso não, as pessoas não vão replicar isso, porque é uma coisa da boca para fora, tá? E a cultura só é replicada por repetição. Não adianta você botar na parede. Você tem que repetir, tem que ter rotinas, você tem que ser intencional para replicar uma cultura. Porque, como eu falei, o ser humano é energia, e você tem que sempre preservar essa energia, unir essa energia, expandir essa energia para que na pressão ela consiga, entendeu? Crescer mais. Então, o que foi que eu fui criando, né? Como eu sabia que o Arthur era o principal agente da cultura, primeiro porque eu acho que é função do CEO, né? Do fundador, e eu puxei esse negócio. A gente tem uma cultura muito de recorde, de resultado, que eu chamo de cultura do campeão, certo? E que eu tenho lá na parede lá da Taos, aqui todos nós somos desenrolados, entendeu? A gente é uma pessoa desenrolada. Por quê? Porque de onde eu vim eu precisei ser desenrolado. O que eu fiz, eu fui desenrolado. Então os meus colaboradores se inspiram em mim, que olha o que o Arthur fez. O Arthur desenrolou, foi lá e fez, entendeu? Então eu tenho essa comunicação de verdade. E eu fui criando rotinas no dia a dia. Exemplo, começou comigo isso. Mas hoje já tem meus líderes, eu tenho uma camada de liderança grande, né? Então eu já tenho meus líderes. Mas só de líder a gente tem mais de 40 líderes na Talos. Então assim, só de líderes, né? Então, são quantas pessoas no total? Mais de 250. Certo? Então assim, eu fui criando rotinas, dailies, diárias, de alinhamento, tanto cultural como de resultados, entregáveis do dia, certo? Alinhamentos ali, isso ajuda muito as pessoas a estarem direcionadas para o local correto, né? Para o que precisa ser resolvido, como também um alinhamento cultural. Então, por isso que os líderes precisam ser reflexo da cultura. Na medida que eu fui crescendo, eu fui me tornando um pouco de... Porque antes eu tocava as dailies, né, com os times, mas depois eu fui... Mas uma das que eu ainda participo, por exemplo, eu participo de reunião de forecast, de vendas, certo? E eu gosto de estar ali ainda, sentir o clima, certo? Só do entregável. Exatamente, eu gosto. E contribuo também. Então, assim, gosto de estar presente ali. Mas na medida que eu fui saindo um pouco mais da operação, eu fui indo mais para o estratégico, eu fui criando rotinas para que eu não ficasse distante da minha operação. Então, por exemplo, uma vez no mês eu tenho um café com o CEO. Então, uma vez no mês eu tenho um café com o CEO. Arthur, o que é que tu faz no café com o CEO? Demonstração de resultados, entregáveis, metas do próximo mês, do que a gente entregou no mês passado, o que vamos entregar nesse mês, certo? Desafios, o que a gente está fazendo, plano de ações, tudo claro. Os colaboradores sabem de faturamento, sabem tudo lá. Então a gente abre tudo lá, alinhamento, a verdade que eu falei no começo, né? Pô, eu tenho transparência com eles e eu exijo transparência deles comigo. Então eu sou transparente também em números também. Então eu trago isso lá pro dia a dia no Café com o CEO e também faço alinhamento cultural. Certo? Eu faço reforço cultural. Então, a repetição. Cultura é definida através da repetição. Primeiro, ela é definida, mas ela é realmente vivida através da repetição. E você tem que criar várias rotinas que eu vou tendo. A cada 3 meses, eu tenho uma convenção da gente de resultados, que lá também é uma oportunidade de reforço cultural. Certo? Desenvolver líderes, né? O cara vai apresentar o resultado. Então Exatamente. A gente vai criando a cultura nessas rotinas, entendeu? E o que é inegociável na cultura da Talos? Cara, é inegociável as pessoas serem protagonistas, entendeu? As pessoas serem protagonistas e buscarem sempre a sua melhor versão todos os dias. Isso é inegociável. Boa. E aí, Caduzão, mentoria paga? Cara, a gente tem uma piada interna aqui, Arthur, que é um podcast agora já pode abrir, né? Já pode abrir. É um podcast só pra gente ter uma mentoria de uma galera braba aqui. Cara, mas é muito massa ver quem acompanha, assim, minimamente, a gente acompanha esse cenário de startups aqui, a gente conhece alguns dos hubs de aceleração, mas ver uma empresa que saiu daqui e hoje é reconhecida no Brasil todo como uma solução, como é hoje a Talos, né? Inclusive, a gente aqui no estúdio já teve uma conversa lá com vocês, porque a gente estava implantando o estúdio aqui, depois, cara, a gente
vai ter um momento que a gente vai ter que usar para melhorar, para ampliar isso aqui. Então, com certeza vamos vir daqui a pouquinho virar cliente ali da Talos para estar aumentando o nosso nível de resultado. Mas é bacana ver, e o Business Plan nasceu para isso, para escutar essas conversas, essas cabeças pensantes aqui de empresários do Ceará que não deixam nada a desejar para empresários do Brasil todo. Exatamente. Né? Tem muita gente boa. Você que aqui viaja muito por aí e conversa com outras pessoas, vê também que tem muita gente boa por aqui. Tem gente boa. Boa. Vamos colocar as redes sociais dele aqui na tela, Lucão. O Arthur, eu recomendo demais você seguir o Instagram dele pessoal, Arthur Frota, empreendedor transformando desafios em grandes conquistas, fundador da Talos. Então, segue ele lá, porque o cara vive dando dica lá e acompanhar o dia a dia dele lá já é muito bacana em eventos que ele participa. Tem também o da Talos, né? Que é talos.io, que a Talos agora é RD Station Conversas para atrair, relacionar e converter. Então, se a sua empresa quer se relacionar melhor com o cliente, quer converter mais, Instagram da Talos tem tudo lá, né, Arthur? Tudo. Lá no linkzinho lá já entra. Só o que todo dono do negócio quer, atrair, relacionar e converter, né? E, cara, essa questão de relacionar, né, eu vejo, né, eu pudesse dar um overview sobre isso, cada vez mais as marcas estão dando cara para sua marca. Isso. Antigamente a marca era uma marca, né? Cada vez mais o dono está aparecendo. Vou dar um exemplo da Dib, na CIMED, se mostrando o tempo todo. Então empresas estão dando a cara. Isso é relacionamento, né? Isso. Isso é importante nos dias de hoje. Né? As pessoas não compram de uma empresa, elas compram de pessoas, né? E quando você humaniza a marca e tem um rosto à marca, é muito mais fácil das pessoas se conectarem à marca. Então eu vejo que é um movimento que todo empreendedor, né, CEO de empresa está fazendo, de se posicionar. Uns pelo Instagram, outros pelo LinkedIn, né? Acho que depende talvez da tua estratégia, enfim. Eu escolhi também o Instagram, tenho o LinkedIn também. Tá usando muito o LinkedIn? Eu uso bastante, já sou um usuário bem antigo, então uso muito, e tenho até bem seguidores no LinkedIn. Então, assim, eu escolhi o Instagram também por conta da massa, né? De conseguir ali amplificar um pouco mais o conteúdo ali de topo, né? De bolha, né? Inspiracional, tal, enfim, de ajudar ali eu imagino muito ali as pessoas, né? Como fosse o Arthur no começo, o Arthur lá da garagem, que fundou a Talos, querendo soluções, então ser essa pessoa que eu me espelhei em outras pessoas, entendeu? Bacana. Então ser um pouco disso. Bacana. Eu me cobro muito por isso, não é nem um intuito, não quero capitalizar isso, entendeu? Acho que é mais uma coisa social mesmo. Massa. Cara, deixa um recado final pra galera, né? Nossa audiência, como eu falei, pequenos empresários, médios empresários estão começando agora, estão querendo se inspirar na jornada de grandes empresários que passaram por aqui, né? A gente trouxe grandes nomes aí, milionários, até bilionário já passou por aqui, mas manda um recado para essa galera que está começando e por que vale a pena empreender e ter o seu próprio negócio. Pô, primeiro eu acho que empreender, acho que aí é um pouco de dom e tem características de pessoas que são de fato empreendedores, entendeu? E tem muitas pessoas que caem no ego de querer empreender apenas porque querem ser ricas e ganhar dinheiro, entendeu? E aí é um caso de empreendedores que não conseguem de fato conquistar. Porque eu até brinco que muitas vezes eu já corri atrás do dinheiro, mas o dinheiro parece que corria mais longe ainda. Então quando eu deixei de focar no dinheiro e foquei no propósito e nas habilidades que o Arthur era bom, de fato, eu via no empreendedorismo uma forma de ser esse Arthur que eu sou hoje, tá? Então eu me via como empreendedor. Então se você vê como um empreendedor, meu conselho é, cara, tenha uma visão muito clara, certo? Tudo começa, muitas vezes, não começa com uma visão clara. Ninguém nasce com um propósito muito bem definido. Então, escolha o seu propósito, escolha sua visão, acredite nisso e busque construir todos os dias. Desafios vão vir no decorrer dessa caminhada, mas todo empreendedor é um cara resolutivo. É um cara que encontra soluções para os problemas. Então, foque realmente em cada desafio, não como uma oportunidade para você desistir. Talvez uma oportunidade para você mudar de rota. Às vezes você não precisa insistir, mas na grande maioria não é nem mudar de rota, na grande maioria é você se tornar mais forte, melhor para enfrentar aqueles desafios, superar eles e conseguir caminhando no decorrer da estrada. Eu, por exemplo, sou um cara empreendedor, ainda estou na estrada, eu não estou no fim da estrada. No passado eu superei muito, eu tenho 32 anos, então assim, eu superei muitos desafios no passado até chegar nesse Arthur, mas eu vou continuar construindo, então outros desafios eu ainda vou superar. Só que o meu mindset, meu drive de construtor, de fazer as coisas, de fazer mais com menos, de realmente impactar, de criar coisas grandes, certo? Eu fui lá e fiz um negócio nacional. Por que não eu posso fazer um negócio global? Eu não coloco limites para meus sonhos. Então, meu conselho é não coloque limites para os seus sonhos. Todo mundo consegue conquistar
aquilo que queira conquistar, desde que trabalhe com inteligência. Boa. Chegou o problema, mata no peito cara, e resolve. E o bom, assim, massa de escutar isso, cara, porque o quê? O que acontece? Muitas vezes o cara que tá aqui, tô pensando em montar um negócio, vou resolver o problema do meu bairro. Por quê? Não necessariamente porque ele só quer resolver o problema do bairro, é porque a limitação da visão dele tá pro bairro. Quando ele vê, pô, tem um cara resolvendo o problema do estado, tem um cara resolvendo o problema do país, tem um cara pensando em resolver a nível global. Isso aí vai expandindo a cabeça do cara. Ele começa, eu tenho certeza, o cara que te escutou agora, no mínimo ele vai pensar, deixou o que eu posso... coisa na cabeça Pô, dele. eu tô pensando aqui no meu bairro, cara, mas será que a nível Brasil eu não posso, no mínimo, será que eu não posso ir pra outro bairro? Exatamente. Tá entendendo? No mínimo o cara que te escutou agora, ele ficou com essa pulguinha de, será que eu tô pensando pequeno ou posso pensar maior? E sabe uma coisa que é um conselho que eu dou também para todo empreendedor? Todo mundo, a gente só constrói aquilo que a nossa mente enxerga. E eu sempre busquei, sabe o que? Expandir a minha mente, enxergar coisas maiores. Porque quando eu vim do Maracanaú, no novo Maracanaú, num bairro ali simples, eu não conseguia enxergar muitas coisas. Então eu precisava me desafiar para enxergar. Os livros me ajudou a enxergar mais coisas. E a partir do momento que eu fui tendo dinheiro, eu fui tendo possibilidade de fazer viagens internacionais, enfim, eu fui expandindo cada vez mais a minha mente. E até hoje eu busco expandir a minha mente. Então, até o meu conselho para você, busque sempre expandir, enxergar novos horizontes. Porque talvez se você tem uma visão de bairro, regional, é porque você só enxerga isso. Mas na medida que você, primeiramente, tem um desejo de enxergar mais longe, você realmente desafia a sua mente, destrava a sua mente para enxergar coisas mais longe. Até um livro que eu li que me ajudou muito e transformou muito essa minha visão, eu li esse livro umas 7 a 8 vezes, entendeu? Mais ou menos esse livro, que é O Segredos da Mente Milionária. Eu li ele com 18 anos de idade. Com 18 anos de idade, eu li ele várias vezes, certo? Nossa. E ele fala no final do livro para você ler pelo menos uma vez por mês, durante um ano, entendeu? Porque você lê com outra cabeça, com outros olhos, né? E ele fala um ensinamento que eu trago para minha vida hoje, que o dinheiro ele potencializa aquilo que você é. Se você é um cara bom, você fica melhor com dinheiro. Se você é um cara ruim, você fica pior com dinheiro. Ele potencializa aquilo que você é. E eu sempre tive claro que eu era um cara bom. Então eu coloquei pra mim que eu ia prosperar, eu ia ter dinheiro, eu ia expandir minha mente, porque eu ia potencializar aquilo, eu ia transbordar aquilo que eu tinha dentro de mim, certo? Então eu ia transbordar com dinheiro. Fora que, ele também fala no livro lá, que a mente, ela trabalha, processa aquilo que ela consegue processar e enxergar. Isso, e tua mente trabalha com númerozinhos na cabeça. Se tu é um cara do 1000, tu só vai ganhar 1000 e alguns 1000. Se é o cara do milhão, o cara do bilhão, então a mente termostato, né? Termostato que ele fala no livro, exatamente. Vai um pouco para a lei do segredo também, né? Vai. Que você vai visualizando, né? Isso. Então, acho bacana. Cara, que aula, viu, irmão? Que aula, mentoria paga. Obrigado mais uma vez por bater esse papo. Obrigado, pessoal. Caduzão, aceito o convite. recados finais. Quem não seguir a Talos e o Arthur, o que acontece? Cara, vamos lá. Vai quebrar, não vai se relacionar. Cara, é assim, ó. Vai vender mesmo. Gente, eu não queria falar, não, mas o cara que não segue os nossos convidados, se o cara não seguir a Talos, se não seguir o Arthur, se não seguir a gente, não foi inscrito no canal, velho, infelizmente, peço até desculpa, mas a Talos não vai resolver o problema do cara porque ele vai quebrar, ele não vai conseguir se relacionar com o cliente, é triste. Então, siga o Arthur, siga a Talos, comece a utilizar a Talos também, tenho certeza que você vai se relacionar melhor, você vai converter mais. E, cara, assim, só agradecer mesmo. Top, velho, top. Aí, cara, muitas vezes, 99% aqui do tempo, eu sento aqui nessa cadeira como aluno, cara. Pô, eu sou 100. Eu executo, não, porque o que acontece? Porque 99%? Porque esse 1%, velho, eu fico justamente, é o aluno que eu já vou aplicando, é bem isso. E assim, de verdade. Foi. E, cara, só agradecer mesmo, velho. Você busca sempre expandir a mente, você deu a oportunidade aqui pra gente e pra quem tá ouvindo aqui e tá expandindo a mente também, cara. Obrigado. Então, massa, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que vai ajudar a gente sempre a trazer galera braba, fera, assim como o Arthur, pra gente bater um papo e ter bons insights. Então, até a próxima, pessoal. Show, valeu.